Meus irmãos, dentro da narrativa e na continuação da programação Momento com Deus, palavra de reflexão, hoje o tema para você que ligou agora e está assistindo esse vídeo, o tema o que é pecado? Está aqui ao meu lado esquerdo o pastor Fábio Ferreira, ao meu lado direito o pastor Diego Santos e esse que vos fala, pastor João Paulo Ferreira. Estamos abordando um tema aqui, o que é pecado. Está no ar, Momento com Deus, palavra de reflexão. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Prepare-se para ouvir uma palavra de reflexão ao vosso coração. Momento com Deus. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. A partir de agora você está no Momento com Deus, palavra de reflexão. Com esse que vos fala, pastor João Paulo Ferreira. Eu quero chamar-lhe a sua atenção aonde quer que você esteja agora, porque iremos abordar hoje um tema de grande relevância. E hoje, Momento com Deus, palavra de reflexão, estão na minha retaguarda os meus convidados que irão participar do tema desta programação. Ao meu lado esquerdo está o pastor Fábio Ferreira e ao meu lado o pastor Diego Santos. Iremos abordar um tema de grande relevância. O tema já está aparecendo na descrição deste vídeo. O que é pecado? O que é pecado? Será o tema desta programação, tá bom? É um tema de grande relevância, um tema onde pouco se fala sobre pecado, sobre santificação, como também sobre a volta, o retorno do Messias, que é o arrebatamento da igreja. Mas antes de partir já para a referência bíblica, eu quero aqui mandar 3 abraços. Primeiro, para a irmã Josiane, secretária da Convenção Sinleb, Convenção de Ministros, tanto do Brasil como também do exterior. Ela sempre está conectada em nosso canal, pr. João Paulo Ferreira. Ela é da zona norte da grande São Paulo. Irmã Josiane, Deus em Cristo abençoe. Quero também deixar registrado aqui um meu abraço para a irmã Rosicleide, do estado da Bahia, cidade de Itaberaba. Também deixar um abraço aqui para o jovem Wilton, zona sul da grande São Paulo, Jardim Clímax. Sem mais delongas, iremos partir para o tema da programação, o que é pecado. E antes de passar a fala aos meus nobres pastores, eu quero deixar bem claro que nós não iremos debater, não. Nós não iremos discutir, não. Nós iremos realmente estudar sobre o que é pecado segundo a Bíblia, tá bom? Eu quero passar a fala agora ao pastor Fábio. Pastor Fábio Ferreira, boa noite e a paz do Senhor, meu amigo. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Estamos aqui nesta noite participando do canal do nosso querido amigo, pastor João Paulo Ferreira, a qual nos fez o convite para falar sobre este tema, pecado. A referência bíblica que eu quero deixar para os irmãos se encontra em Gênesis 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nessa mensagem nós vemos que Deus chama Adão e lhe dá uma ordenança, ou ou lhe diz algo para que ele não deva fazer. Vejamos que Deus diz para ele: olha,
Você pode comer de todos os frutos, menos dessa árvore que está aqui. Adão só bastava crer e obedecer à voz de Deus. E quando nós dizemos em pecado, pecado quer dizer errar o alvo. E quantas das vezes nós erramos o alvo, que é Cristo Jesus, nós estamos como Adão, certamente iremos errar. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando Deus é o nosso guia, Deus está conosco nos dizendo e nos fortalecendo, certamente nós andaremos no caminho certo. Romanos 8:1 vai dizer que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se nós estamos com Cristo e nós andamos segundo o que Cristo tem nos ordenado, nós andaremos certo, nós não iremos errar. O que eu acho lindo, o que me chama a atenção é que, pastor João Paulo Ferreira, por causa de um homem o pecado adentrou a humanidade, mas por causa de um homem nós somos sarados, nós somos libertos e viveremos eternamente, desde que possamos ouvir a voz de Deus. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Cristo. Veja que quando Adão pecou, quando ele fez aquilo que não era para fazer, a primeira coisa que ele fez foi se afastar ou se esconder de Deus. Deus descia todos os dias para falar com ele. Ao final do dia, Deus descia para ter um diálogo com ele. Mas naquele dia que ele errou, naquele dia que ele pecou, ele tentou se esconder de Deus. E muitas das vezes é assim, quando uma pessoa peca, quando uma pessoa erra, o que ela faz é se afastar mais de Deus, tentar se esconder de Deus. Mas não adianta nós tentarmos nos esconder de Deus, porque Deus está em todo lugar para nos ajudar e para nos fortalecer. Então esse tema, a qual foi colocado, foi levantado pelo pastor João Paulo Ferreira, é um tema que pouco se fala nas igrejas, pouco se fala entre os cristãos, que é pecado. Tudo hoje em dia é normal, mas não é normal, irmãos. Deus está dizendo, pecado é pecado. Nós devemos ouvir a voz dele, devemos obedecer. Se ele está dizendo, filho, se você fizer isso é pecado e certamente você vai morrer, certamente você vai morrer. Então que você possa ouvir a voz do Espírito Santo, seja sensível à voz dele, procure não pecar, procure andar corretamente, procure ser um servo de Deus, assim como Paulo disse, sejam imitadores, assim como sou imitador de Cristo. Nós devemos servir a Deus fielmente de coração, tentar evitar o erro, tentar evitar o pecado, para que nós possamos nos aproximar mais de Deus e também trazermos pessoas para mais próximo de Deus. Amém, pastor? Oh, aleluia. Glória a Deus. Tá bom. Pastor Fábio, é um assunto polêmico. O que é pecado? Enquanto eu vou falando aqui, daqui a pouco vou passar a fala para o pastor Diego, tá? E você vai falar mais ainda, não? Amém. Tá? Sobre o que é pecado. Mas eu estava observando a narrativa da sua fala e observa, pastor Diego, pastor Fábio, que o primeiro homem que habitou na terra foi criado, projetado pelo próprio Deus, cujo nome era Adão. Existia um elo, aleluia, existia um elo, pastor, um elo de quê? Um elo de amizade entre Deus e Adão. E é bem sabido que quando existe um elo de amizade, é porque existe ali o quê? Comunhão. Pastor, existia um elo de amizade? Existia. Porque escrito está que na virada do dia, Deus se apresentava para conversar com um homem chamado Adão. Mas chegou um dia, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, pastor Fábio, pastor Diego. Eu estou sentindo a graça de Deus e eu quero dizer para você, aonde quer que você esteja, eu não sei se o teu elo foi quebrado, o teu vínculo, a tua comunhão com Deus por causa do pecado, não sei. Mas aonde a palavra do eterno Deus está indo ao teu encontro, Deus está nos trazendo dentro desta plataforma digital para vos dizer: volte o teu elo, volte a tua intimidade com Deus. O elo foi quebrado até que Adão
o primeiro homem desobedeceu a Deus. E que quando Adão desobedece, ele peca. E que quando ele peca, ele fez o que, pastor Diego? Se escondeu na presença de Deus. Há quantas pessoas que estão escondidas no mundo espiritual? Porque o pecado tem se alastrado. Preste atenção, eu quero vos dizer que ninguém aqui na terra é santo. Não. Todos nós somos pecadores e sujeitos ao pecado. Agora eu quero dizer uma coisa de grande relevância. Pecar, todos pecamos, somos sujeitos ao pecado, mas eu costumo dizer que pecar é uma coisa, ser sujeito ao pecado é outra coisa, e amar o pecado é outra coisa, e permanecer no erro do pecado é outra coisa, pastor Fábio. O fracasso de muitas pessoas, sabe o que é? Não é cair no pecado. Olha que profundo essa. O fracasso de muitas pessoas não é cair no pecado. O fracasso, sabe o que é? É não querer se levantar do pecado. Olha que profundo. Nós iremos falar muito ainda sobre esse tema, tá? O que é pecado? Depois ainda eu irei abordar dentro da palavra de Deus. Eu quero passar a fala agora ao meu nobre amigo pastor Diego Santos, né? Ele vai fazer a exposição da palavra, vai ministrar aquilo que Deus já colocou em seu coração. Depois o pastor Fábio vai falar mais sobre o que é pecado e depois eu trago a conclusão em nome de Jesus. Amém? Boa noite e a paz do Senhor, pastor Diego Santos. A fala está com a vossa pessoa. Amém. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, pastor João Paulo. Boa noite. Pastor Fábio. Que Deus em Cristo nos abençoe. Aleluia. Um tema, como já foi dito aqui, muito importante. Pode deixar aí. Um tema de grande relevância que tem sido banido, tem sido arrancado dos nossos altares. Nos dias de hoje é fácil falar de prosperidade, nos dias de hoje é fácil falar de bênção, mas muitos estão tirando a palavra pecado de dentro das igrejas para assim satisfazer o ego de alguns. Mas eu tenho uma breve meditação sobre a palavra pecado e sobre o que é pecado que eu quero trazer essa noite. Amém. Fica na primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 4, que diz assim: Aleluia. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. E nisto sabemos e conhecemos, e se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Aí. E a verdade não está com ele. É forte. Vamos lá. Aleluia. A palavra pecado. Eu trouxe aqui comigo hoje a definição da palavra pecado. Primeiro, o que o dicionário diz que significa pecado. Aleluia. A primeira definição para a palavra pecado é violação de um preceito religioso. A segunda definição da palavra pecado é desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, um erro. O dicionarista aqui vai explicar de diversas maneiras, de diversas formas, o que significa pecado. Como já foi dito pelo nosso pastor Fábio hoje, que pecado também é errar o alvo. João, na primeira carta de João, capítulo 2, vai dizer também que pecar é não seguir os mandamentos do Senhor. Eu também trouxe aqui o que a Bíblia define como pecado,
que também fica na primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 4, quando João escreve assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, pecado é a transgressão da lei. Embora nós sabemos que pecado não é apenas transgredir a lei, pastor João Paulo. Por quê? O exemplo bíblico dado pelo nosso pastor Fábio hoje não estava na lei, mas era algo que Deus ordenou a Abraão, ou melhor, a Adão, dizendo: olha, você não pode comer daquele fruto, daquela certa árvore. Entenda, isso não estava na lei, mas foi uma ordem direta de Deus ao homem Adão, ao primeiro homem. Aleluia. Sim, vamos definir isso e entender que tem muitas coisas que não precisa estar escrito e já é pecado. Por exemplo, aqui na nossa congregação, Deus nos deu uma ordem assim que abrimos esse ministério, que não seria levantado votos por mim e pelo pastor Fábio, com o intuito de arrecadar fundos. Positivo. Então, se nós outrora formos fazer aquilo, nós vamos estar transgredindo uma ordem, desobedecendo uma ordem de Deus, que o próprio Deus nos deu. Então, nós vamos entender que pecado é muito além daquilo que está na lei. Está entendendo? Por exemplo, se você vai dar uma ordem para o seu filho, ou se você tem uma certa ordem, diz para ele: olha, até tal horário você tem que estar em casa. Até certo horário você tem que estar em casa. Aí o seu filho vai falar para você: poxa pai, mas nós temos que seguir o que está na Bíblia, e não está dizendo nada na Bíblia que certo horário eu tenho que estar em casa, mas a Bíblia está dizendo que o filho tem que obedecer o seu pai. Então é algo que é um mandamento que foi dado pelo pai e o filho teria que obedecer. Isso é uma simples, um simples exemplo, mas para que todos nós possamos entender que pecado não é só aquilo que está na lei, mas também os mandamentos trazidos por Deus. Eu também queria trazer, além da definição, a etimologia de pecado. O mapa aqui tá forte, hein? Tá certo. A palavra pecado deriva do latim peccatum, que também quer dizer tropeçar, tropicar, dar um passo em falso, enganar-se. Olha só, você pensa que muitas das vezes que pecando está enganando alguém, mas você está se enganando. Está entendendo? Peccatum, pecar, que seria usado pela igreja por causa do caráter popular e expressivo. Então, a etimologia bíblica de pecado, uma delas é tropeçar, tropicar, dar um passo falso e muitas das vezes também enganar-se. Pecar é tudo aquilo que erra o alvo, como já foi falado aqui. Enganar a si mesmo. Então aqui fica a definição bíblica e também a etimologia da palavra. Passo a palavra aqui para os meus amigos, amém? Opa, é forte, Brasil. Tu vai respirar um pouquinho, sim, tá? Sim. Esse assunto é um assunto polêmico, pastor Fábio, né? Pastor Diego. É um assunto polêmico, né? E você vai tomar uma água agora. Né? Nós temos que respirar um pouco. Pastor Fábio, pega uma água pro homem aí. Pronto, aí, ó. Água mineral ainda, né? É difícil abrir esse copinho, mas... Pega a minha aí, Fábio, por favor. O assunto é forte, viu? Mas é um assunto que tem que ser falado. Verdade. Meus irmãos, dentro da narrativa e na continuação da programação Momento com Deus, palavra de reflexão, hoje o tema para você que ligou agora e está assistindo esse vídeo, o tema é: o que é pecado? Está aqui ao meu lado esquerdo o pastor Fábio Ferreira, ao meu lado direito o pastor Diego Santos, e esse que vos fala, pastor
João Paulo Ferreira. Estamos abordando um tema aqui, o que é pecado, tá bom? O que é pecado? Agora, eu estava observando a fala na narrativa da palavra. O pastor Fábio, como o pastor Diego, é bem sabido que estamos embargados na palavra. Mas o pastor Diego acabou de falar agora uma passagem que o apóstolo João, o amigo peculiar do Cristo, ele escreveu com muita precisão na primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 1. Foi a palavra lida pelo pastor Diego. E observa a fala de João para a igreja. Ele chama a igreja de filhinhos. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevi para que não peques. Sim. Olha que profundo. A palavra de Deus, ela é escrita, narrativa, para que nós não venhamos pecar. Mas João, ele fala com muita precisão. Se pecar, nós temos um advogado que é justo e fiel para nos perdoar. E antes de passar mais a fala para o pastor Fábio, falando sobre pecado, eu quero falar bem compassivo agora, uma fala que pode ser que os irmãos ainda não ouviram essa fala, tá? E eu confesso aos irmãos que eu não me recordo de ter falado essa fala que eu vou falar agora para você que está conectado em nossa programação. Pastor, qual é a fala? Pelo incrível que pareça, pastor Fábio, pastor Diego, o diabo não leva ninguém ao inferno. Olha que profundo. O diabo não leva ninguém ao inferno. Pastor, o diabo não leva? Não. E o que é que nos leva ao inferno? Pecado. Sim. É? O pecado, ele nos separa de Deus. Observa que o apóstolo Paulo, na epístola aos Romanos, eu estou falando aqui, o Diego está só memorizando. Sim. O apóstolo Paulo, ele fala com muita precisão na epístola aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 23. O salário do pecado. Olha, o pecado tem salário. O pecado tem salário. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quê? A Bíblia Sagrada, ela fala com muita precisão que no céu não entra pecado. Observa que entra pecador, porém arrependido, mas em pecado não. Tem muita gente aí que se veste como um cristão, fala como homem de Deus, mas na verdade está como Acã. O pecado está escondido. Você pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Portanto, se você quer entrar um dia no reino de Deus, você tem que abrir mão do pecado, do engano, da mentira, do embaraço, daquilo que te afasta de Deus. Aleluia. Portanto, o pecado é algo que nos afasta de Deus. Eu estou agora trazendo a memória de uma pessoa. Ele é pastor e já pregou em alguns eventos grandes da nossa nação. E um dia eu estava com ele, nós estávamos indo para um congresso
E aí eu observei que aqui do lado esquerdo do braço direito dele tem um nome bem grande, chamado Jesus. Um nome bem grande, tatuado. Aí eu disse pro pastor, eu falo, ô Vaz, e esse nome aí significa o quê? Não, pastor, aqui é o nome de Jesus. Aí eu falei, mas por que você tatuou esse nome Jesus? Aí ele disse, não, é porque vai que eu morro aí e eu vou pro inferno e chegar lá o diabo vai dizer, eu não quero você aqui não por causa desse nome. Olha a mente da pessoa, né? Infelizmente, tem pessoas que tatuam. O assunto aqui, o debate não é sobre tatuagem, mas é importante falar sobre isso. Tem pessoas que tatuam o nome de Jesus. Só que tatuar o nome de Jesus, o nome de Deus, o nome do Espírito Santo, não é o suficiente. E qual é o suficiente? Andar conforme a palavra, viver a palavra e ser edificado pela palavra de Deus. É forte, pastor Diego. Pastor Fábio, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o que é pecado? Quando nós falamos sobre pecado, me veio a memória agora também, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 11. Um tema muito ministrado, muito falado, é sobre quando Davi deveria estar na guerra. Neste momento ele fica no seu palácio ali em Jerusalém. A Bíblia nos diz que ele vai passear, vai dar uma olhada na varanda e ele vê uma mulher muito bonita. Isso aí é forte, hein? A Bíblia nos diz que no momento que ele vê aquela mulher, pastor, ele se encanta pela beleza dela. Só que veja, Satanás colocou uma mulher para que ele viesse pecado, mas Deus também colocou um servo para alertar o Davi, o rei Davi. E ele disse, olha rei, esta mulher é mulher de Urias, um dos seus soldados. Veja que Satanás colocou uma mulher para que fizesse com que Davi pecasse, cometesse um adultério, mas Deus deu livramento através de um servo alertando ele para que ele não viesse cometer aquele erro. Só que ele não deu ouvido àquele seu servo. Muitas das vezes é assim na nossa vida. Satanás coloca um prato para que nós venhamos cair, mas Deus nos dá o escape dizendo, olha, não vá por este caminho. Deus sempre vai enviar alguém para que você não caia no laço do inimigo. Só que Davi estava cego, Davi foi tentado por aquela mulher, ou melhor, pela concupiscência, o desejo desenfreado da sua carne, e ele vai cometer um adultério. Através desse adultério, essa mulher vem ficar grávida. Veja que Davi vai tentar esconder o adultério e consequentemente o pecado, o homicídio que ele cometeu contra Urias. Chama Joabe e peça para que Joabe coloque Urias em frente de batalha, para que ele venha morrer. Só que Deus não vai deixar isso passar. Davi tentou esconder, só que no momento Deus vai usar um servo, um profeta chamado Natã. Natã vai repreender Davi. Ele vai contar uma história, e Davi, no momento que ouve aquela história, ele diz que aquele homem era justo que ele viesse morrer. Só que Natã diz, olha Davi, este homem é você. Veja que Davi, naquele momento que houve aquela história, ele vai dizer, Senhor, somente contra ti eu pequei. Veja que Davi é perdoado, pastores. Davi é perdoado por Deus porque ele se arrependeu de coração. Só que de uma coisa Deus não poderia deixar passar em branco: as consequências do pecado Davi teria que pagar. Quando nós cometemos algum erro, quando nós pecamos, Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos de coração. Só que as consequências virão sobre nossa vida. Isso ele não pode tirar, é para que nós possamos aprender. Veja que Davi, ao cometer um adultério e ao cometer um homicídio, ele vai sofrer graves consequências dentro da sua família. Ele vai ter um incesto dentro da família, o irmão vai violentar a própria irmã, o outro irmão vai tirar a vida do irmão. Veja que essa foi as consequências que teve. A espada não se apartou de dentro do seu lar. Creio que Davi, se ele pudesse voltar atrás neste erro, ele teria voltado, porque quando ele viu esta consequência, este desastre que cometeu, e dentro da sua família teve tudo isso, imagina o medo ou a tristeza que ele teve dentro do seu coração, por causa de um erro. Mas ele foi alertado,
mas graças a Deus ele se arrependeu, porque nós vemos isso no Salmo 51, um dos salmos mais lindos que foi escrito. Positivo. E ele vai dizer que ele se arrependeu. E veja que o rei Davi, ele sabia da importância que era a presença de Deus na vida dele. Ele poderia ter tirado tudo dele, Deus poderia tirar tudo, mas ele vai dizer: só não afaste de mim a tua presença. Veja que ele cometeu um erro e no mesmo momento ele foi e falou com Deus: perdoa-me, Senhor, porque somente contra ti eu pequei. E muitas das vezes nós estamos vendo, pastor João Paulo Ferreira, que as pessoas não estão levando a sério o pecado de adultério. Hoje em dia as pessoas estão achando que é normal adulterar, é normal ficar em fornicação, mas não é normal. Deus está dizendo: ei, pecado de adultério ainda leva à condenação eterna. Então, para você que está nos ouvindo, para você que está vendo este vídeo, esta mensagem, fica uma reflexão para a sua vida. Sempre Satanás vai tentar de alguma forma a nossa vida, mas sempre Deus vai enviar alguém para nos dar socorro, vai sempre nos alertar. Se ele não enviar alguém, o Espírito Santo vai falar no nosso ouvido: ei, não faça isso, não vá por este caminho, que você vai pecar, que você vai errar. Então esta é mais uma mensagem para que nós possamos refletir neste momento com Deus. Meu Deus, é forte, pastor Dias. Deus faz maravilhas. Vocês estão aqui ministrando, eu estou só na fiação aqui, tá? Agora eu quero que vocês voltem à memória do começo da nossa gravação. E você também que está assistindo, se você está acompanhando o começo, vai lembrar do que eu vou falar agora. Observa que o pastor Fábio fala-nos sobre a queda do homem que era o segundo coração de Deus, chamado Davi. Né? Começamos falando sobre o primeiro homem, por nome de Adão, que tinha um elo com Deus. O elo foi quebrado por causa do pecado. Agora, Fábio aborda um tema sobre o homem segundo o coração de Deus. Sim. E esse homem também, Fábio, ele teve o elo quebrado. Por quê? Por causa que pecou. E é tão forte esse texto, e também dentro daquele que nós estamos comentando, que, observa, eu falei no começo que o complicado não é cair. O complicado, sabe o que é? É querer levantar-se. Davi, ele caiu, mas ele se propôs a fazer o quê? A se levantar. Observa que em Salmo de número 51, ele fala a partir do verso de número 10, ele diz assim: olha só, eu quero falar com o passivo olhando para vocês para entender. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto. Agora observa a fala. Se Davi pede para Deus criar, é porque ele já não tinha. Antes ele tinha, mas que quando ele olhou para Betseba, era uma mulher bela, atraente aos seus olhos, ele se encantou, né? Ele pecou. Cometeu um ato de adultério, cometeu. O homem de Deus caiu. Mas esse mesmo homem de Deus que caiu, ele se propôs no seu coração fazer, sabe o quê? A se levantar. Reconheceu o seu erro. E ele pediu para Deus fazer, sabe o quê? Senhor, não me lance-me fora da tua presença. E não retira lá em Cobidara séria. E não retira de mim o teu Espírito. Meus queridos irmãos, eu falo com muito temor na minha alma. O pecado nos afasta de Deus. O Espírito Santo, está escrito que ele intercede por nós com gemido inexprimível. Já pensou o que é chorar gemendo? Ele intercede por nós. Agora, como é que ele vai interceder
por alguém que está viciado. Pastor, viciado a palavra mais correta é essa. Viciado na prática pecaminosa. O Senhor Deus tem te alertado, tem falado, você conhece a palavra, mas está aí enganando a quem? A você próprio, né? Mas dentro desta programação Momento com Deus, palavra de reflexão, Deus está chamando-nos, convocando-nos para santificação. É bem verdade que para aqueles que estão na prática pecaminosa, eles vão criticar este vídeo. Para aqueles que estão na prática do engano, o like deles vão ser assim, ó. Mas para aqueles que caíram, estão tentando se levantar, procura ter uma vida diante da presença de Deus, essa pessoa vai dizer: esta palavra é para mim. Deus está falando comigo. E eu quero acrescentar aqui o pastor Diego, se tem algo a falar mais, se não, daqui a pouco vou finalizar a nossa programação em nome de Jesus, tá bom? Convosco, pastor Diego. Vamos lá, eu ouvi muito bem aqui a palavra agora do nosso pastor Fábio, do nosso pastor João Paulo Ferreira, e se você continua aqui conosco, ouvindo, é para aprender ainda mais, não só conosco, mas aprender com o Espírito Santo de Deus, que Ele é o nosso ajudador, o nosso ensinador. Pecado é como o pastor Fábio disse, e eu vou trazer uma definição bem prática para nossas vidas. Pecado é como um cartão de crédito. Você passa hoje, mas um dia vai chegar a fatura. Isso é a verdade. Ele trouxe muito bem falando sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Vamos lembrar também que não existe pecadinho e não existe pecadão. Então, por que Davi, cometendo adultério, cometendo um homicídio, obteve o perdão de Deus? E Saul, que desobedeceu a Deus, que foi rebelde, não conseguiu o perdão que Davi alcançou. A diferença aqui, nós vamos entender, é que a palavra do Senhor vai nos ensinar que Deus conhece o fim desde o começo. Positivo. Então, quando Davi pecava, Deus já via lá na frente ele escrevendo o Salmo de número 51, pedindo para que ele não afastasse de ti ou dele o seu espírito. Já Saul pecou e não houve o arrependimento. Inclusive, o que muitos de nós passamos no dia de hoje é isso, pastor João Paulo. Não existe o arrependimento, mas existe o remorso. E o que é o remorso? O remorso é você até se entristecer com o ato que cometeu. O remorso é até você chorar com o ato que você cometeu, mas sempre pensando em fazer novamente. No momento, até você se entristeceu com uma atitude, com algo que você fez, mas o seu coração, e Deus conhece, porque a palavra vai nos dizer que Ele nos sonda e nos conhece. Você pensa: amanhã, se eu tiver a oportunidade, eu farei de novo. Diferente de Davi, que houve o arrependimento. Ele pecou, mas Deus viu o seu coração aquebrantado e arrependido. A palavra para a nossa vida hoje é: aleluia. Arrependa-se. Ainda há tempo. Verdade. A salvação é hoje. Aleluia. Há um tempo determinado para todas as coisas. Glória a Deus. Mas o tempo de se arrepender se chama hoje. Hoje, vendo esse vídeo aí na sua casa, no seu trabalho, no seu escritório, onde quer que for, Deus te faz um convite. Em nome de Jesus. Arrependa-se. E Ele, aleluia, vai perdoar todos os seus pecados. Lembramos que Jesus, muitas das vezes, antes de curar, aleluia, antes de fazer o milagre, Ele falava: perdoado estão os teus pecados. Então hoje, se você se considera uma pessoa arrependida dos seus pecados,
Assim que acabar esse vídeo, aleluia, faça uma oração e você vai ver que perdoados estamos dos nossos pecados. Aleluia. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Agradeço ao pastor João Paulo por esse convite de dar esse programa Momento com Deus e que a oportunidade possa surgir mais vezes com mais temas interessantes iguais a esse. Amém. Pecados, a palavra pecado ou a qualquer outro tema aí que for disposto pelo Espírito Santo, estaremos sempre à disposição. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Pastor Diego já deu as considerações finais, né, Pastor Diego? Você ainda vai dar as considerações finais. Amém. Mas já recebi, já estamos agora partindo para a finalização do programa Momento com Deus, Palavra de Reflexão. Hoje estamos abordando o tema, o que é pecado? Estudando segundo a luz da Bíblia, o que é pecado. E antes de já finalizar e darmos as nossas considerações finais, eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus e estaremos já encerrando, tá? Então, a leitura da palavra de Deus se encontra-se no livro de Salmos, de número 25. Estaremos abordando aqui 2 versos, que é o verso de número 18 e também o verso de número 11. O verso de número 11 de Salmo de número 25, pastor Fábio, pastor Diego, e a todos que estão nas plataformas digital. Observa o que Davi falou. Salmo de número 25, verso de número 11, Davi diz assim: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Observa, Davi, ele diz: perdoa, ó Senhor, por amor ao teu nome, a minha iniquidade, porque ela é grande. Observa que ele pede para Deus perdoar a sua iniquidade. Agora, o verso de número 18 diz assim: olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha, agora olha aqui, ó, vamos partir para a finalização. O livro dos Salmos é um livro histórico e poético. Salmos não tem capítulo e não tem versículo. Mas Salmos é composto de números e versos. Biblicamente, o livro de Salmos, nós temos 8 autores, sendo que os demais são autores desconhecidos. Poderemos falar aqui sobre Moisés, o grande patriarca. Ele escreveu Salmos. Asaf também escreveu Salmos. Salomão escreveu Salmos. Os filhos de Coré escreveram Salmos. Os guerreiros de Israel escreveram Salmos. Só que esse Salmo de número 25 foi Davi que fala. E observa que ele diz 2 falas para com Deus. A primeira fala ele diz: por amor ao teu nome, perdoa a minha iniquidade, porque é grande. No verso de número 18 ele diz o quê? Perdoa, Senhor, os meus pecados. Observa que iniquidade e pecado são 2 coisas distintas? Não. É bom eu trazer essa explicação aqui porque realmente ainda existem muitas pessoas leigas
né? Como por exemplo, alguém que acompanha o nosso canal, ele disse assim: pastor, porque quando o senhor acaba a ministração do canal, o senhor fala shalom, shalom, né? O que significa shalom? Aí eu falei: não, querida, é paz, né? Então, tem pessoas que são leigas e realmente não sabem, né? Mas Davi, ele fala sobre iniquidade e sobre pecado. E a Bíblia fala sobre iniquidade e pecado? Fala. Na primeira epístola, escreveu o apóstolo João, capítulo de número 3, versículo de número 4, Fábio, o apóstolo João diz assim: todo aquele que peca, comete também iniquidade. Porque pecado e iniquidade é a mesma coisa. Então, para concluir a nossa fala e a nossa programação, o Senhor Deus, Ele está disposto a nos perdoar. Observa que eu coloco a palavra nos, ou a nós. Eu, você, nós. E você que está nos assistindo. Deus se propõe a nos perdoar se fizermos o que Davi falou. Porque para Davi pedir perdão a Deus, ele fez o quê? Reconheceu o seu erro. E todo aquele que reconhece, se arrepende e busca a misericórdia, é alcançado por Deus. Portanto, aonde quer que você esteja, nós ministramos sobre a sua casa, sobre a sua vida, o perdão de Deus. Talvez você caiu, está preso num pecado, num engano. Ainda ontem mesmo alguém entrou em contato comigo de outro estado e disse: pastor, ora em favor do meu esposo. Ele saiu da igreja, agora está preso, viciado no jogo. Tudo aquilo que ganha, gasta. E eu disse: Deus, Ele pode libertar. Deus, Ele pode transformar, mas tem que partir da pessoa. A pessoa tem que querer, tem que buscar. Portanto, aonde quer que você esteja, seja limpo por Deus e pela palavra. Nós profetizamos que você venha ter paz. Por que paz? Porque o pecado, ele tira a paz de espírito. É por isso que quando Jesus curava algumas pessoas, ele dizia: eu não só te curo, mas como também eu te perdoo. Para quê? Para que você venha ter paz. E para finalizar a nossa programação, Momento com Deus, palavra de reflexão com o tema o que é pecado, ou seja, as consequências que o pecado nos traz, eu quero só deixar para a vossa reflexão Romanos capítulo de número 8. Disse o apóstolo Paulo para a igreja de Roma: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles, observa, fala, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne. Todo aquele que anda segundo a carne, peca. Todo aquele que anda segundo a carne se inclina para as coisas da carne. É por isso que hoje muitos não pregam muito a Bíblia. Por quê? Porque não tem tempo para a palavra, não busca a palavra, estão sempre na carne. E quem está na carne nunca vai entender as coisas do Espírito. E ele, o apóstolo Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que o eterno Deus venha te abraçar, venha te perdoar, venha sarar as tuas feridas em nome de Jesus. Pastor Fábio, as suas considerações finais. Mais uma vez agradecer aqui a oportunidade de estar participando do canal do pastor João Paulo Ferreira. E o nome do canal é?
João Paulo Ferreira. Aê! Vamos lá, vamos caprichar, porque vai aparecer aqui no GC do vídeo. Vai colar a produção. Ô, produção, vem aqui. Coloca aqui no canto do pastor Diego aqui o nome. Exclusivo, meu filho. Porque dá trabalho de fazer. O nome do canal é PR. João Paulo Ferreira. Pronto. Os dois Ferreira. Agradecer aqui a oportunidade mais uma vez de estar participando do canal. Amém. Com Deus, que Deus abençoe a vida do pastor João Paulo Ferreira, abençoe a vida do pastor Diego, que também está aqui conosco nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida e edifique a sua vida através desta palavra. Que Deus possa adentrar no seu lar, que o seu lar tenha paz, que o seu lar seja liberto, seja transformado e seja modificado pela presença do Espírito Santo. Amém. Pastor Fábio, Deus abençoe, tá? Amém, pastor. Foi um prazer estar com os irmãos aqui por mais uma vez. Lembrando que eu não sei se é dia 29, eu acho que é dia 29, eu vou estar aqui ministrando, né? A última sexta-feira do mês de julho. Aleluia. Pastor Diego, suas considerações finais. Graças a Deus. Quero também agradecer a cada um dos irmãos que nos acompanharam até agora. Pedindo para que você que está aí nos assistindo ainda não é inscrito no canal, põe o dedo no like aí e também se inscreve no canal aí, meu irmão. Porque assim você vai estar ajudando, está dizendo para o YouTube que você gostou. Verdade. E assim vai estar também evangelizando, porque aí outras pessoas vão ser indicadas por esse vídeo aí, que tenho certeza que vai atingir um número grande de pessoas, porque muita gente quer saber aonde está pecando e o que é o pecado. Agradeço a Deus pela vida do pastor João Paulo Ferreira, do meu pastor Fábio Ferreira também. Sempre uma aula estar com esses homens aqui, aprendendo mais de Cristo. Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastor Fábio, Deus em Cristo. Pastor Diego, Fábio está aqui. Deus em Cristo abençoe a sua pessoa, tá? Amém. Que a sua casa, o seu Sempre ministério honra. seja agraciado por Deus. Estaremos agora encerrando a nossa programação. Toda a honra e toda a glória seja atributada ao nosso Deus. Esse daqui foi mais um vídeo, Momento com Deus, palavra de reflexão. Querendo Deus, até o próximo vídeo. Shalom ou Adonai a todos. Compartilha, mano.